É o drama angustiado de pais que nós vamos ver, pais crentes. Você vê pelo modo do pai falar, até o português, a construção dele, o cuidado na comunicação, tudo é de quem cresceu na igreja. São, especialmente em igrejas mais históricas, mais antigas, que ensinavam o cara a ler, a escrever, a falar, a se comunicar. Melhorava o sujeito naquele tempo. Então a familhinha está ali. E aí começa a ver um garoto, filho. E aí é sobre essa história trágica de suicídio, muito parecida com outras histórias que a gente atende aqui no Papo de Graça, que eu vou mostrar. E quero que você, que esteja vivendo em casa angústia semelhante, não porque necessariamente tenha havido uma consumação trágica, suicida, como você verá aí na história, mas porque você esteja vendo os sinais de ter um filho que está com a mente possuída. No caso aí é por uma seita satânica. A gente aprende todo dia aqui no Papo de Graça que tanto faz. Qualquer seita é satânica. Por favor, existem seitas que se chamam satânicas, mas fique sabendo que qualquer seita é satânica. Porque não interessa qual é o objeto explícito de veneração. Até Jesus em seitas, o Jesus das seitas é um Satã também. Qualquer coisa em seita é Satã. Neste caso, o garoto foi para uma seita que explicitamente se dizia satânica. Aqui a gente atende todo dia pessoas que vão para seitas que se dizem cristãs, mas são satânicas, produzindo o mesmo desespero, mesma vontade de morrer, mesma culpa angustiada, mesma doença mental, em escala até maior do ponto de vista estatístico. Veja lá. Quando eu entrei em casa, eu fui direto à cozinha para ver se eles estavam lá. Minha esposa veio logo atrás, foi ela que viu. Eu relato que, mesmo sem ter visto, ela soltou um grito longo, duradouro, e aquele grito dela: muito longo, tão terrível, que mesmo sem ver ele, eu interpretei tudo pelo grito dela, ouvi tudo. O relato emocionado é de um pai que encontrou o próprio filho enforcado. Cena trágica, que nem ele, nem o filho de 12 anos e nem a mulher vão esquecer. Tentei socorrê-lo, levantei, peguei ele nos braços, retirei a cinta, coloquei no chão, fiz os procedimentos primeiros socorros que eu já tinha adquirido. O SAMU chegou logo em seguida. Disseram: infelizmente, pai, não podemos fazer nada. Naquele momento veio uma dor imensa, e pedindo: meu Senhor, ressuscita o meu filho. Foi difícil. Foi muito doloroso. Que foi eu a primeira vez, entendeu? Quando eu vi ele ali pendurado, a minha reação foi só gritar. Gritei. Pedi a Deus, né, para que tivesse ainda uma solução. Alain Brandini, de 16 anos, se enforcou enquanto os pais dele estavam na igreja orando também por ele, para voltar a ser o que era antes. A morte aconteceu no domingo à noite, em Setiba, Guarapari. O comportamento de Alain, segundo os pais, começou a mudar há cerca de 2 meses, justamente no período em que eles instalaram internet dentro de casa, porque a mãe do jovem estava fazendo um curso à distância. Sem ter o domínio do inglês, o jovem começou a fazer buscas na internet e se interessou por esse tema, satanismo. Descobriu uma seita e passou a fazer parte dela. Para Alain, tirar a própria vida, segundo a seita, era estar mais perto de quem ele considerava o Deus dele, o diabo. Na rede social, o registro de amigos de toda parte do mundo. No velório, a família e os amigos não conseguiam entender o que houve. Todos comentavam que Alain era um jovem bom e estudioso. Quando se interessou pelo tema satanismo, mudou o comportamento e até saiu da escola. No relacionamento com os pais, a mudança foi radical. Ficava assim, sabe, botando a mão assim. Aí ele ficava falando assim, para mim ouvir: eu vou morrer,
eu quero morrer, entendeu? O tempo todo. Porque ele não dormia, ele ficava a noite toda vagando, entendeu? A noite toda. Quando ele chegava a deitar era 5 horas da manhã, aí ficava até meio-dia e já acordava atormentado de novo, entendeu? Era assim. Ele mesmo se declarava que não iria chegar aos 17 anos, ele iria morrer antes. E isso a gente tinha um grande temor, procuramos psiquiatras, ele começou a usar os remédios, mas a influência maligna era tão forte que os remédios não estavam fazendo efeito. Buscamos orações, muitos irmãos, pastores, aquela dedicação toda, mas só faltou uma coisa, o sim dele, a decisão dele de aceitar essa ajuda. Nem a mãe, nem o pai de Alan conseguem entender como perder um filho para um grupo que prega no mundo virtual a discórdia e o conflito na família. Emocionada, ela ainda conseguiu juntar forças para falar sobre o assunto e fazer um alerta aos outros pais. Agora o que eu penso é para as mães e pais, né, tomarem cuidado com seus filhos, porque a internet é um meio muito perigoso, tanto quanto para seita ou para pedofilia, né, você vê muitas coisas acontecer. Então tem que ficar de olho mesmo, porque eu não consegui salvar meu filho. É brabo. É isso, Caio. É brabo. Como é que você vê isso, Caio? O que você acha disso? Caso específico Esse do garoto? caso, né? No caso específico desse menino, eu acho que de duas uma. Mas há 2 fatores combinados. Qual deles começou primeiro, eu estou longe demais para saber. Né? Claro. Tinha que conversar para entender. Mas ou ele já era uma pessoa com tendências psicóticas leves, não perceptíveis na família, porque essas viradas psíquicas, quando não acontecem por vias extremamente traumáticas, elas naturalmente tendem a acontecer quando a pessoa já carrega essa propensão e já tem essa presença latente nela, em algumas fases bem específicas. Uma delas foi aí, perto dessa, entre 13 e 14 anos. De fato, de 12 a 14 anos, quando a puberdade vai virando adolescência, os processos hormonais e crises de identidade, outras coisas todas vão se instalando, é um dos momentos ideais para que fixações, obsessões, manias, vícios de natureza diversa, inclusive mentais e psicológicos, se instalem na pessoa. Uma outra fase vai ser depois, entre 18 e 21, também acontece bastante, não tanto quanto nessa virada da puberdade para a adolescência. Acontece, mas vai ter um outro momento perto de 30 anos, e às vezes até um mais retardado no processo, que começa a acontecer na virada de 39 para 40, você às vezes vê esse desequilíbrio acontecer. As idades interpsíquicas? São interpsíquicas. Pois bem, o que acontece é que eu acho que ou isso já estava instalado nele, e aí já foi por causa disso, e porque com a própria revolta adolescente, meio natural, se a família é um monobloco religioso, por mais que sejam todas pessoas muito boas, mas se é um monobloco intenso, como ele falou, os nossos pastores, e começa a chamar aquele monte de coisa, de gente e de testemunhas, a reação do cara nessa fase e com essa fragilidade, frequentemente é ir para o polo oposto. Aí vai para o satanismo, não quero ir para a igreja, meu negócio é outro. E já havendo essa fragilidade, que pode ser inclusive algo de natureza bipolar, os pais já funcionam como um polo monolítico. Ele vai fazer a compensação dele no polo oposto. Uhum.
ou pode ter sido porque, tendo conhecido na internet uma seita e já estando de algum modo propenso, a seita estimulou, não assim intencionalmente, mas todo o processo de seita, como eu disse, é satânico, porque é um processo de fecha, é um processo de clausura mental, é um processo de fechamento de círculo, é uma sistematização que pretende responder a tudo para o indivíduo, e a cabeça dele fica sob o comando daquele circuito. E se já aqui dentro está plantado um programa autodestrutivo, e ainda mais com a culpa, sabendo que os pais são crentes, então por mais que ele faça o que faz como revolta ou por causa de um surto pré-existente, mas isso não elimina a culpa latente. De dizer, meu pai está desesperado, ele traz esses pastores aqui, me leva ao psiquiatra. Vai surgindo aquela situação de retroalimentação de uma estranha vontade de morrer. De modo que eu olho para isso, a seita é um elemento, mas eles tinham que tentar ver qual o caldo anterior e se o próprio garoto já não vinha predisposto. Pode ser que ele não tivesse caído numa seita satânica, mas tivesse caído numa dessas seitas G12 da vida, ou uns grupos pentecostais fanáticos, fechados, todo mundo caindo no chão, surtado, desmaiando e obnubilados, como a gente vê todos os dias aí, e poderia fazer um surto que não necessariamente o levaria ao suicídio. Poderia levá-lo porque a indução do grupo fanático pentecostal onde ele estivesse seria em poder, em conseguir, em vitória, e nisso e naquilo, ele se tornaria doidão em casa, insuportável, maluco, mas doidão. Até isso se aprofundar. Nesse outro caso, como a seita é toda dark, toda ela tem a ver com morte, não existe satanismo sem culto à morte, então, meu Deus, a mente fixada só foi ladeira abaixo. Assim, grosso modo, é o que eu acho que aconteceu com o rapazinho. E é uma pena, e sobretudo ver a dor desses pais. Vem me ver TV, o canal é você.